Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez então com uma aula de matemática. Nosso tema de hoje são as grandezas inversamente proporcionais. Aliás, é muito importante nesse tema, que também é importantíssimo para o Enem, lembrar que ele se relaciona com as diretamente proporcionais. Então a aula anterior ela é muito importante para que nós possamos compreender bem essa aula. Tá, o que nós temos aqui então? Grandezas são inversamente proporcionais quando elas variam com a proporção inversa. O que quer dizer isso? Bom, na diretamente proporcional, tu tem a mesma variação, elas variam juntas. Tipo, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Na inversamente é o contrário. Agora, se uma dobra, a outra vira metade. Se uma triplica, a outra vai virar um terço. Em outras palavras, nós temos a relação inversa nas contas. Lembra que a divisão é o inverso da multiplicação? Então, se tu entender o que é diretamente proporcional, fica fácil entender também o que não é, o que é inversamente proporcional. Bom, o que nós temos aqui? Exemplos. Velocidade e tempo. Quanto mais rápido nós pudermos nos mover, menos tempo é necessário aguardar. Imagina aqui a quantidade de ganhadores e o prêmio que cada um recebe. Imagina, por exemplo, a Mega Sena. Se tu ganhou sozinho, o prêmio é todo teu. Se dois ganhadores ganharam, tu e mais alguém, tu vai ganhar metade desse prêmio e assim vai, né? Quanto mais ganhadores, menos prêmio. Então cuida bem isso, né? Se eu triplico ganhadores, eu divido o prêmio por 3. Então a operação é inversa. Bom, o grande uso deles na escola seria com a regra de 3 inversa, problemas de regra de 3 inversa. Por exemplo, aqui nós temos uma pessoa que viaja durante 2 horas com a velocidade de 60 km por hora. Quanto tempo, nas mesmas condições, levaria, né? Quanto tempo ela esperaria com a velocidade de 120 km por hora? Quer dizer, é um problema bem simples que a gente pode até fazer de cabeça. Se eu dobrar a velocidade, tu vai levar metade do tempo. Então, se tu tem aqui 2 horas de espera, agora é apenas 1 hora de espera. Bom, o problema é simples de propósito, para a gente entender bem o que é isso. Na regra de 3, 60 está para 2, como 120 está para x. Se ela fosse uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, eu multiplicaria cruzado as razões. Mas eu não posso fazer isso agora, porque elas se relacionam de forma inversa. Olha aqui, enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então olha aqui, 60 está para 20, como x está para 2, quer dizer, eu inverti, o x subiu e o 2 desceu. Porque a relação é inversa. Lembra que eu estou trocando agora multiplicação por divisão. Então, olha aqui, multiplicando cruzado, eu teria 120, x vezes 120, 120 sobre 120, 1, o que condiz com o nosso raciocínio, certo? Então, olha aqui, lembra bem que ela vai se caracterizar pela divisão. Na diretamente proporcional, tu teria aqui uma constante, tipo um número, π vezes x, 2 vezes x, 5 vezes x, está multiplicando então pela constante. Na inversamente a gente vai encontrar aqui a divisão, a constante dividida pela variável x, pela grandeza x. Então, y igual a 10 sobre x é um exemplo. Y igual a 5 sobre x é outro. Ou generalizo, uma constante qualquer dividida por x. Tá? Lembra também que na diretamente proporcional nós temos aqui a reta passando pela origem, né? Dado o crescimento proporcional. Tipo, se aumenta uma vez aqui e aqui, aumenta também aqui em cima. Agora aqui não, o exemplo vai ser bem diferente. Poderíamos até ser meio criativos agora. Imagina uma coisa que aumenta muito enquanto a outra diminui. Eu acho que quanto mais a gente estuda, tá? Mais diminui aqui nossa capacidade de ser meio bobo, né? Que a gente aprende mais, então a gente fica menos arrogante. Então o que acontece aqui? Se tu está estudando muito, a tua arrogância está tendendo a zero. Tá caindo cada vez mais. Quanto mais tu estuda, mais tende a zero. Porque aqui aumenta esse número que está dividindo, o resultado diminui. Agora, se a tua arrogância, se tu estuda muito pequeno, estuda pouco, tu tende a ficar mais arrogante, tende a ficar mais bobo. Então olha aqui, vai aumentando cada vez mais. Por isso que essa curva, tem esse aspecto aqui, Cuida que agora não é mais uma reta, mas uma curva que vai tendendo ao eixo x e ao eixo y, não encosta neles. Outra coisa importante, também existem grandezas que não são nem diretamente, nem inversamente proporcionais, que só se relacionam. Uma aumenta, outra aumenta, uma diminui, outra diminui. Muito cuidado com isso, pessoal. Aqui é com a mesma proporção que acontece a diminuição. Então, pessoal, foi mais uma dica. Até a próxima dica. Estamos aqui com o Verbo Enem, E é um prazer ajudar no que eu puder aí. Abraço!